Shalom a todos vocês, aqui seguidores do canal Vagão Soso. É um prazer estar aqui para mim nessa manhã, para você de tarde, de noite, não importa. Estar aqui compartilhando da palavra com vocês, né, da Santa Escritura. Nós estamos aqui, né, no mover de Atos e hoje é Atos 12. Eu não sei você, eu sou apaixonado com Atos, mas Atos 12 eu tenho um carinho assim, especial pelos feitos do qual o Senhor faz aqui, né? E é interessante que quando nós vamos ministrar uma palavra no qual quase todos conhecem, às vezes a nossa alma pensa que já ouvimos de tudo e o Senhor nos surpreende sempre com a palavra. É por isso que você pode ler a palavra todos os dias, todos os anos. E toda vez que você lê, Deus vai sempre falar algo novo, que a palavra é viva e eficaz. E sem mais demora, antes de qualquer coisa, a gente vai começar fazendo o quê? Nossa oração. Vamos orar ao Senhor, centralizando Ele, pedindo para Ele ser o centro das nossas vidas e de tudo o qual vai ser liberado aqui. Amém? Você aí na sua casa, feche seus olhos. Se você está no seu carro, só ouça e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa sexta-feira. Obrigado, Pai, porque hoje, dia 1 de maio, obrigado, Jesus, nós encerramos mais um mês e iniciamos um outro mês, esse dia chamado hoje. Que tudo que o Senhor já preparou para nós em maio esteja, Pai, liberado nas regiões celestiais para nós acessarmos. Obrigado pela vida, obrigado porque o Senhor nunca deixou faltar nada em nós, nem para nós, nem para os nossos. Obrigado porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Fale aos nossos corações através da palavra, fale aos nossos corações através, ó Pai, daquilo que o Senhor separou e preparou para nós hoje. Eu abençoo a dona de casa que está me ouvindo, o trabalhador que está me ouvindo, o homem, a mulher, o adolescente, a criança, todos que vão ouvir e ver essa palavra, que o Senhor possa abençoar, prosperar e ir de encontro ao coração de cada um deles. É que eu te peço no nome de Jesus. E Deus, quero orar a sua oração, a oração no qual o Senhor nos ensinou, e que essa oração seja uma verdade nas nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu doce nome, que venha a nós o teu reino e que seja feita a sua doce vontade. De igual modo o Senhor faz aí nos céus, faz aqui na terra, que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas e as nossas dívidas, assim como temos a capacidade de perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal. Amém e amém, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Aleluia. Vamos lá. Então a palavra diz o seguinte. Vou fazer do jeito que eu sempre faço, tá? Atos 12. O que eu vou fazer? Eu vou ler um breve resumo de Atos 12 do que está acontecendo. E depois eu trago a revelação no qual o Senhor nos deu, ok? Então, Atos 12 é poderoso. Eu vou ler aqui o texto que eu resumi para ficar mais fácil de entendimento, tá? O que está acontecendo em Atos 12? Atos 12 mostra um momento de perseguição e livramento sobrenatural da igreja. A igreja continua sendo perseguida, mas o Espírito Santo também se move livrando a igreja dessa perseguição. O rei Herodes Agripa começa a perseguir os cristãos para agradar o povo. Ele manda matar Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e depois prende Pedro, apóstolo, com a intenção de executá-lo também. Enquanto Pedro está na prisão, a igreja faz oração constante por ele. Pega esse ponto aqui, porque esse ponto é o ponto-chave da palavra de hoje, tá? A igreja faz oração constante por ele. Então acontece um milagre. Um anjo aparece, as correntes caem, as portas se abrem sozinhas e
Pedro sai livre sem que os guardas perceberem. Sem que os guardas percebam. Só essa leitura aqui, eu não sei você, mas só essa leitura já enche meu coração de fervor de fé. E já é o suficiente para a gente agradecer ao Senhor e falar: meu Deus, esse Deus é demais. Eu acredito e creio nesse Deus. Olha para você ver. Ele vai até a casa onde os irmãos estão orando. Mas no começo, eles nem acreditam que é ele, mostrando como Deus pode fazer além do que esperamos. Depois disso, Herodes fica furioso e manda matar os guardas. Mais tarde, Herodes se exalta, querendo receber honra como se fosse Deus. Então, um anjo do Senhor o fere e ele morre. O capítulo termina com uma frase poderosa: a palavra de Deus continuava crescendo e se espalhando. Mesmo em meio à perseguição, Deus tem poder para livrar, agir sobrenaturalmente e fazer sua obra avançar. Esse é o resumo do que está acontecendo em Atos 12. E agora vem a palavra. O tema da palavra que eu quero liberar para vocês hoje é o poder da oração. O poder da oração. A gente acabou de ler que Pedro foi preso. Na verdade, Tiago, filho de Zebedeu, foi executado. E o rei Herodes gostou disso. O povo gostou de ver. Né? Parece muito com os dias atuais. O povo tem um prazer em ver a queda, a desgraça de alguém. O povo gosta de ver um show, de pegar um inocente e fazer ele ser humilhado, e fazer ele ser ali morto, literalmente. O povo gosta. E o povo gostou, e o rei pensou: achei agora, né, o que vou fazer para ganhar toda essa atenção do povo aqui, para o povo ficar me amando ainda mais. Então, o que eles fazem? Eles matam Tiago e prendem Pedro. Pedro estava se destacando. Pedro era um dos discípulos que mais estava se destacando em Atos. Pedro e João. Pedro estava operando milagres. Ele estava cumprindo a profecia que o próprio Jesus falou sobre ele. Ele tinha literalmente se convertido. E aí Pedro é preso. E o interessante é que Pedro é preso com são 16 seguranças ao todo. Pedro dentro de uma cela, e mesmo assim tem 16 seguranças por causa de um homem. Você já imaginou um homem capaz de mover 16 homens para ficar vigiando e segurando? Olha para você ver o nível no qual Pedro estava se destacando. Pedro, de fato, ele estava carregado do poder da glória de Deus, porque até mesmo os inimigos reconheciam que ele era poderoso, que ele era diferente, ele não era um homem comum. Precisava de 16 homens para vigiar ele. E aqui vem o primeiro ponto. A oração não impede a luta, mas sustenta no meio dela. Olha, o primeiro ponto que você deve pegar para a sua vida. A igreja orava. E a oração, ela não impede a luta. Talvez você esteja orando, eu vou falar de mim. Eu estou orando por muitas coisas na minha vida acontecer. E o fato de eu estar orando, de eu estar dedicando, não impede de que eu não terei luta. Estou tendo luta. Mas a oração me sustenta no meio dessa luta. Isso que é o primordial. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, mas é para a gente não temer. Por que não temer? Porque Jesus, nosso Cristo, nosso Pai, nosso Deus, já venceu o mundo por nós. Mas a aflição nós teremos. É por isso que devemos nos revestir de armaduras celestiais. E aqui vai uma chave para o seu coração. Armaduras, a gente coloca a armadura não é para atacar, a armadura é colocada para defender. Você coloca um capacete para blindar e proteger sua cabeça. Você pega um escudo para você blindar e proteger seu peito, seu coração. A frente aqui, você coloca, né, a armadura nos braços para você proteger o seu corpo.
Então a oração não impede a luta, mas sustenta no meio dela. O rei Herodes Agripa levanta a perseguição. Tiago, filho de Zebedeu, é morto e Pedro, apóstolo, é preso. A igreja não entra em desespero, ela entra em oração. Você que é da igreja, você aqui, que sustenta a igreja, você que ora, você que quer ver sua igreja fervorosa, que quer ver sua igreja sendo cheia do poder de Deus, você não vai sustentar e não vai fazer com que a igreja seja cheia do poder de Deus, murmurando, entrando em desespero. Você precisa entrar em oração. Oração é a chave. Se você entrar em oração, Deus vai honrar você. E ver o poder da unidade. Tinha muitas pessoas dentro da casa de Maria ali orando, eram várias pessoas. Eles oravam constantemente, fervorosamente. Aleluia! Nem toda oração evita a batalha, mas toda oração te mantém firme dentro dela. Entendeu? Nem toda oração vai te livrar da batalha. Vai ter oração que vai te colocar na batalha mesmo. Mas não quer dizer que você vai chegar lá fraco. Você vai chegar firme. A oração te mantém firme na batalha. 2. A oração move o sobrenatural. Isso aqui é poderoso. Enquanto Pedro está preso, a igreja ora sem parar. E de repente, um anjo aparece, as correntes caem e as portas se abrem. Olha isso, o poder da oração. A igreja está orando incessantemente para Pedro. Sabe como que Pedro estava? Dormindo. Quem estava orando era a igreja. Pedro, que ia ser morto, está dormindo. E o poder da oração da igreja faz com que o anjo do Senhor apareça. As correntes caem e as portas se abrem. O que era impossível, Deus faz acontecer. Anota isso. Nosso Deus é o Deus do impossível. O que era impossível, o nosso Deus faz acontecer. Você já imaginou Pedro dormindo, 16 homens viajando, 4 na frente, 4 atrás, 4 do lado e 4 do outro, vigiando. As correntes que estão nos braços e na perna caem. Os homens não vê. Estava dormindo, só pode. Os homens não vê. As portas da cadeia se abrem. Pedro sai pela porta da frente sem que ninguém vê. O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando a igreja ora, o céu se move, o impossível vira testemunho. Isso aqui é poderoso. Se você entender o poder da oração, se você, em vez de chamar os irmãos para fofocar, em vez de chamar os irmãos para conversar fiado, começarem a reunirem para orar, começarem a reunirem para clamar o nome de Jesus, vocês vão viver isso aqui, o sobrenatural de Deus. 3. A oração gera livramento e justiça de Deus. Pedro é liberto e depois Deus trata com Herodes Agripa, que se exaltou como Deus e foi ferido. Deus livra os seus e também julga no tempo certo. Você não vai ficar orando para Deus, Deus mata fulano, mata ciclano porque fez isso, não. Você vai orar ao Senhor. Senhor, que seja feita a sua doce e boa vontade na minha vida. Deus, eu abençoo, é bíblico isso. Eu abençoo os meus inimigos. E o Senhor vai pôr uma mesa perante eles, eu e eles. E o que vai acontecer é com o Senhor. Senhor, eu não estou aqui para amaldiçoar ninguém. Da minha boca só pode jorrar um tipo de fonte de água. Então vai jorrar a bênção. Por quê? Porque o que vai acontecer com os inimigos é o Senhor. É o Senhor que decide se o Senhor vai viver, se vai morrer, se o Senhor vai tratar. A minha função é de orar. A minha função é de orar, de obedecer. Quem ora não precisa se vingar. Deus cuida de tudo. Ei, Deus cuida de tudo. Você não precisa ser um vingador. Você não precisa achar que você... eu vou agir na justiça. Não, você precisa orar. E Deus cuida de tudo. A igreja orava. Pedro foi liberto.
Sabe como que o capítulo termina? A palavra de Deus crescia e se multiplicava. Sabe por quê? Porque a igreja entendeu o poder dela de orar. Pedro foi liberto e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Isso aqui, é a chave do nosso crescimento. Isso é a chave para nós acessarmos um nível a mais através do Espírito Santo. O que é esse nível? O nível de oração. Por quê? Sabe quando que a palavra de Deus vai crescer e se multiplicar? Não é quando nós começarmos a vingar, é quando começarmos a orar incessantemente, fervorosamente, como igreja, e o resto é com o Senhor. Existe o poder da oração, e se você entender esse poder, a sua vida jamais será a mesma. A sua vida jamais será a mesma. Eu quero finalizar com essa frase: a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Qual que era o foco e o propósito de Deus ali naquele momento? Não era que Pedro fosse morto, não era que o evangelho fosse envergonhado, era que a palavra de Deus crescesse e se multiplicasse. E para isso, muitas das vezes vai ser necessário vir lutas, vir provas, vir prisões que vão tentar. Mas se você entender o poder de orar, o poder de dialogar com o Senhor, jamais a sua vida será a mesma, e você jamais será humilhado, você jamais será envergonhado. Por quê? Porque o Senhor ouve quem ora, as portas se abrem, as correntes se quebram, e Deus faz o impossível, porque Ele ouve a vida, Ele ouve as orações de quem ora, Ele ouve as orações de quem tem uma vida constante de oração. Essa é a palavra de hoje, de Atos 12. Eu quero abençoar a sua vida. Que hoje, start isso na sua vida. Aproveita que hoje é 1 de maio. Start uma vida de oração. Uma vida de devocional ao Senhor. Uma vida onde você vai ajoelhar, seja na sua casa, no seu quarto, na igreja, no seu trabalho. Não importa a quantidade de tempo, você só precisa ser constante. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego o meu dia ao Senhor. Senhor, eu confio que o Senhor é o Deus do impossível, nada é impossível para o Senhor. A Ti entrego e rendo graça. Comece hoje. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo a sua sexta-feira, eu abençoo a sua vida, sua casa, sua família, seu emprego. E que você starte hoje essa vida de oração, e a sua vida jamais será a mesma. Que o Senhor te abençoe. Se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente, liberando a palavra, liberando aquilo que o Senhor tem gerado nos nossos corações. Um beijo, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.